Boa tarde, terceiro ano. Vamos lá, né? Continuar nossas atividades. Hoje a atividade será no livro de História, tá? Então, eu tiro o livro de História para na página 72, a cultura africana. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas eles não davam conta daquilo que os portugueses queriam, que era mão de obra escrava, né? Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram o Oceano Atlântico nos portões de navios negreiros, nos porões de navios negreiros. Os navios negreiros eram navios que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão. Os escravos eles foram amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam, o tratamento não era diferente. Os escravos ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas, para que não houvesse conflito entre eles. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes. Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo. Chegavam até a morrer por não aguentar a solidão, né? Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como escravos que aumentavam o lucro da colônia portuguesa. Os escravos acabaram se tornando peça fundamental na qual os portugueses e comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram de interesse de todos. Hoje, a cultura brasileira tem muita herança africana. Observe, nas comidas, né, nós temos o arroz, o inhame, as frutas, especialmente a banana, o coco, o quiabo, o gengibre, a melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Tudo isso aqui que a gente utiliza hoje, né, são herança lá dos africanos, né? Na música, nós temos ilus, atabaques, agogôs, abes, ou chequerés, gongues, cuícas e berimbaus, né? Isso aqui também foi herança dos africanos, né? Nas ervas medicinais, os saberes da medicina tradicional africana estão presentes no nosso dia a dia, em remédios caseiros feitos de ervas e raízes, inclusive hábitos como o de rezar para curar, né? Muitas pessoas ainda hoje têm esse hábito, né? A criança está doente, ou um adulto mesmo, e aí leva para uma rezadeira, né? Para poder a rezadeira rezar e curar aquela enfermidade, né? Na dança, baiana, maracatu, pernambucano, tambor de mina, maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira, entre outras danças, né? E na religião nós temos os afoxés, orixás, xangôs, candomblés e etc. E no vocabulário, chequerés, xodó, macumba, tanga, maracutaia e etc. Uma curiosidade: compreender as formas de resistência e luta dos africanos e afrodescendentes é fundamental para entendermos quem somos e quem são os brasileiros, pois 55% do nosso povo se denomina negros ou pardos, né, que é um mestiço do negro com o branco, ou o negro e o índio, ou o branco e o índio, certo? Um pouquinho sobre Zumbi dos Palmares, né? Quem foi Zumbi dos Palmares? Então, o herói dos africanos é lembrado no Dia da Consciência Negra, um homem que virou herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse foi Zumbi dos Palmares, um escravo que defendeu até a morte o direito dos negros no Brasil colonial. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi criada a fim de homenagear o grande guerreiro Zumbi. Nasceu no estado de Alagoas, no ano de 1655, desde que a maior parte da sua vida uma
causa bem nobre, né? Livrar os negros da escravidão. Pensando nisso, ele criou o famoso Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas. Esse quilombo era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que precisavam. Na época, Zumbi chegou a liderar uma população composta por 30 mil habitantes. Ele era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores, que decidiam invadir o quilombo. Porém, depois de um ataque liderado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, foi capturado e condenado à morte em 20 de novembro de 1695. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história, certo? Agora vamos para a atividade, página 74. Primeira questão. Muitos negros africanos foram trazidos para o Brasil. Em média, quantos vieram? Pinte o número que representa a quantidade de negros que vinham, né, que eram trazidos para cá, para o Brasil. Era 400, era 4.000, 400 mil, ou 40 mil, ou 4 milhões de negros, né? Então, você vai pintar a opção correta, que é 4 milhões de negros africanos que eram trazidos para cá, para o Brasil. 2. Observe a imagem de um navio negreiro e pinte seu porão, onde os escravos africanos eram trazidos. Depois, descreva como era a vida dos africanos dentro deles. Então, o porão é essa partezinha lá de baixo do navio, né? Que ficava bem embaixo mesmo do navio, né? Como era a vida dos africanos dentro desses navios, né? Os africanos, eles ficavam amontoados, né? Muitas vezes presos por correntes, né? Sem se alimentar bem, certo? E a terceira questão, você vai relacionar a segunda coluna, a primeira coluna de acordo com a segunda, né? Com o que a herança africana trouxe para o Brasil. Então, na comida, qual foi, que tipo de comida foi trazido aqui para o Brasil, né? Dos africanos, que a gente herdou dos africanos? O quiabo, né? Na religião, que tipo de religião a gente herdou dos africanos? O candomblé, né? 3. No vocabulário, que foi que a gente herdou? A maracutaia, né? Que mais? Só maracutaia. 4. O que a gente herdou aqui da dança, né? Foi o maracatu e o samba. E 5, os instrumentos musicais que a gente herdou foram o berimbau, certo? Então, essa é a atividade de hoje de história, gente, tá bom? Então, até amanhã.